Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez, podcast Machador, né não, Pepe? Fala turma, tudo firme? Começando mais um podcast Machador com a graça de Deus, meu irmão. É isso aí, dessa vez estamos aqui com o ex-presidente do Núcleo Sertão Chapada, Aras Nagy, André Requião. Prazer, meu irmão, ter vindo aqui com a gente hoje, estar aqui com a gente. Obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui conosco. Inanarrável. Famoso Dedéu. Prazer é todo meu estar aqui. Agradeço o convite do podcast Machador, do nosso amigo Garupa, o amigo aí. Davi do Aras 4x4. Estamos Obrigado. aqui para, de alguma forma, tentar fomentar a raça, que é o mais importante. O homem tem história, viu, velho? Muita, com certeza. Eu não sei se eu pergunto do Núcleo, eu não sei se eu pergunto do Nagy. A gente não sabe nem por onde é que a gente começa. Né? É tanta história que esse homem tem. É forte na raça. Mas não tenho dúvida que você vai agregar e muito aqui com a gente. Antes dele chegar aqui, eu fui olhar um pouquinho aqui o Instagram do homem. O homem só tá na rampa, é nacional, do começo ao fim no Instagram, viu, velho? Da letra A N. É isso aí, é só nacional. Tem premiação nacional. É faixa pra tudo que é lado. Mas vamos falar um pouquinho do Nagy, vamos falar um pouquinho da criação. Hoje o Nagy é concentrado em Miguel Calmon, não é isso? Miguel Calmon, a sede do Aras é em Miguel Calmon, Bahia. E nós temos uma sede 2, que a gente chama de Nagy 2, que fica na barragem do França, no município de Piritiba. Mas a sede mesmo, tá registrado, tudo é Miguel Calmon. Mas essa sede 2, assim, é o que? Vocês utilizam pra quê? Um ponto de apoio, a vitrine, pra potrada? Na verdade, a gente sabe que o Nordeste sofre com seca. Com a barragem do França, a gente comprou uma área para irrigação. E aí nós fizemos lá 7 hectares irrigados, ficam mais as éguas perto de Pari e os potros recém-apartados. Temos também uma área de caatinga, que o Aras não fica na caatinga. A área de caatinga é justamente para os potros mais velhos, as potras mais velhas. A gente sabe que o desenvolvimento na caatinga é maior. Clima, né? É, muito bom. Para desenvolver. Então a gente tem feito isso aí. Tem tanto a área da barragem, tem a sede do Aras, que fica na fazenda dos nossos pais, e uma área de caatinga para o desenvolvimento melhor dos potros e potras. Você vê a preocupação do criador no desenvolvimento dos produtos, tá vendo aí? Que é muito importante, né? Importantíssimo. Inclusive, na semana passada, não vou nem colocar a data aqui, porque quando eu entro nesse estúdio eu acabo esquecendo da data. Mas a gente teve uma conversa com o Dudinha, né, o veterinário da Tríplice Performance, que falou muito sobre isso. Desenvolvimento desde o nascimento, gestação e nascimento do potro, para que ele possa crescer saudável, para que ele possa ser um cavalo forte, tudo, né? Para cavalo é muito importante. O clima é tudo, né? Você manda também, você produz feno e manda para o Aras, essas coisas, não? Você falou irrigação. Na sede, na barragem não, mas na sede a gente deve ter lá 3, 4 tarefas de feno. Mas às vezes precisa comprar. Agora mesmo que a gente está preparando a tropa para a live que vem aí, vou convidar todo mundo dia 5 e 6 de maio, a gente está precisando comprar feno porque a tropa presa está 5 vezes mais do que estava antes. Top. Então, vamos fazer um convite especial. Live do Aras Nagy, dia 5 e 6 de maio. Esse ano a gente vai ter que fazer 2 dias, porque a tropa cresceu demais. É mesmo? 2 dias de live? 2 dias. A gente vai tentar fazer um dia de um bate-papo, um dia de campo, mostrar os potros e potras, e no outro dia a gente faz um negócio mais... Já tem ideia de quantidade de lotes? Pai, já acredito que uns 40 lotes. Topado. Por baixo. Inclusive, se o senhor quiser comprar algum, assessoria Garupa Machador aqui. Tem que respeitar uma tropa. Ou até mais, porque esse ano a gente vai... O ano passado já teve uma parceria com a Aras EL, e esse ano a gente está trazendo também o amigo Jacó, que é vizinho nosso, vai levar lá uns 4 lotes do Aras Maria. Top demais. Mas a gente tá na live. E quando começou o Nagy? O Nagy começou... Conta pro pessoal aí. Mais ou menos, estamos na letra N, então de nascimento de produtos com sufixo Nagy nós temos 13 anos. Mas o primeiro manga larga que nós adquirimos com registro, lembro até hoje, foi o Guape Chateau, na mão de Amarantinho. Comprei o cavalo para cavalgada. Macha picada. Do Guape Chateau, filho do Guerreiro Café. Sim. Na verdade, eu não conhecia nada de manga larga, a gente criava quarto de milha. Entendi. Participava de vaquejada, corria vaquejada. Com o tempo, a gente saiu morar em Salvador para estudar, você vai se desligando, e a vaquejada, minha paixão pela vaquejada era de participar. Entendi. Não de criar por criar o quarto de milha. E aí sempre gostei de cavalo, sempre tive uma vida totalmente rural, ia para fazenda todo final de semana com meus pais, e aí veio a vontade de entrar no manga larga. E a gente tem uma coisa que todo mundo diz, vocês são mais pernambucanos do que baiano. Como é que você disse? Você entrou mesmo no manga larga com o Iguape? Não, o Iguape Chateau era um cavalo para cavalgada. A gente não pensou em comprar o cavalo para pista. Mas no leilão, o primeiro animal que nós compramos mesmo do manga larga Machador
por coincidência, foi o Mussum da Rio-Com. Aí todo mundo diz, mas o Mussum... Você já iniciou com o Mussum? Pronto, aí vem a história que é interessante. Nós fomos pro leilão rubro-negro, que era feito na época pela Rio-Com e a EAO. Lembro. E o Mussum era um potro. E nós compramos o potro junto com Gustavo Monteiro e André Melo, que é o dono do Aras Amelo. Eles dizem, mas por que com o pessoal do Pernambuco? Meu irmão, ele é executivo da Queiroz Galvão e André Melo era executivo da Queiroz Galvão e já criava cavalo. Naquela época, André já era o proprietário, do Elfo do Porto Azul. E quando nós compramos o Mussum, potro, antes de ser campeão nacional, porque ele foi campeão nacional potro, depois foi campeão nacional montado, André Melo e André disse, mas por que vocês vão começar com potro? Vocês devem começar com éguas. E aí eles ficaram com o Mussum e nós compramos 2 éguas prenhas do Elfo. Temos essas éguas até hoje, que é a Imperial do Planalto, que é a mãe do Beck do Nage, que é pentacampeão nacional, e a Eva do Berro d'Água, que é o primeiro produto que nasceu dela, foi a Alegria do Nage, foi uma égua de Léo Barros chegou a fazer pista, era apaixonado por essa égua, era a égua de confiança da montaria da esposa dele e dele, uma égua muito bonita, uma égua pampa de castanho mais linda. Então são esses e o terceiro animal com o sufixo Nage veio também de uma égua dessa parceria, que foi Que Delicada do Espinho Preto. Pariu também um potro com a letra A, que é a Xé do Nage. Nós compramos ela na mão de André Melo também. Foi nessa parceria do Mussum surgiram essas 3 primeiras éguas. E aí o Mussum deixou de ser Aras Nage nesse momento. O Mussum deixou de ser Aras Nage. E por coincidência, o Axé do Nage também foi um cavalo campeão em pista. Eu achei interessante que ele falou uma coisa que o Mussum quebrou um paradigma aí. Que muita gente diz que o potro, que é campeão, não vira montado. E ele foi campeão puxado e campeão Acredito montado. Que foi o primeiro da marcha picada a ganhar montado e puxado. Você não concorda? Muita gente não fala isso? Muita que potro... Isso aí eu acho que esse eu acho um pouco já é mito, né? Já tem vários já teve vários que já comprovaram. Já, mas ele foi o primeiro a quebrar o paradigma. Massa. Acho que é muito voltado na questão de mão de obra, né? E também a questão de acompanhamento, né? Acompanhamento veterinário. Mão de obra é importante, porque se vacilar, o potro puxado, ele se perde. E Nage? Por que Nage? O que significa Nage? Pronto. Então, o Aras Nage é meu e do meu irmão, que é Beto, todos conhecem como Beto, mas o nome de Beto é Nelson. Então, o N é do Nelson e do meu avô, pai de meu pai, que é Nelson Liberato. O A é de André. E o J é o do meu pai, José. Na verdade, a gente queria colocar o nome do Aras NL, que era Nelson Liberato, em homenagem ao nosso avô, que é uma referência pra gente, ou JR, que é José Roberto, nome dos nossos pais. Só que esses dois nomes já existiam. Aí a gente foi, vamos colocar o nome dos 3, e na verdade acabou o nome dos 4, né? Porque meu avô também foi... Ficou. Envolveu. Isso. Top, viu? Pra quem não conhece, que eu acho difícil, pra quem é amante da marcha picada, ainda não sabe, só pra contextualizar um pouco, o Aras Nage hoje é proprietário de alguns principais garanhões da raça, né? Como o Mussum da Rio-Com, que foi citado aqui, aí a gente vai continuar dentro dessa história para saber como foi que ele voltou pro Aras Nage, Mussolini da Pedra Verde, e tem mais algum aí? Luxo de Mairi, nós temos 25% do Luxo em parceria com nosso amigo Calvé, que é o homem que transformou o cavalo no reservado campeão de campeões nacional. E, na verdade, muitos produtos campeão em pista. E, além disso, ele usa muito o Elfo do Porto Azul, né? Nossa base toda é do Elfo do Porto Azul. Você falou aqui que da letra A, a letra... A letra E é F. F já tem alguns filhos do Mussum, que aí você tem a Fal, tem a Fofoca, mas a maioria... Até a letra E... 90% são filhos do Elfo. Filho do Elfo. Você fez a base... A base do Elfo. Na verdade, nós começamos a investir no Elfo logo após ele ser campeão de campeões de grande da raça, quando a gente entrou na raça. A gente já entrou na raça, sufixo A, só tem filho do Elfo. Aí você tá falando de quantos anos atrás? 13 anos. 13 anos de criação. E aí, em que momento foi, vamos pegar lá o parêntese, voltar pro Mussum. Em que momento que o Mussum da Rio-Com voltou a ser Aras Nage? Pronto. Eu estava, lembro como hoje, viajando, e Gustavo me ligou. Rapaz, a gente precisa, juntos, Gustavo Monteiro. Na verdade, a gente sempre teve uma parceria muito grande, uma amizade, e foi aquela pessoa que nos abraçou no início da criação. Léo Barros até brinca assim, rapaz, Dedéu é mais pernambucano do que baiano. É questão de gratidão. Na verdade, nós entramos na raça com a turma do Pernambuco, pela relação que o meu irmão tinha com o pessoal de lá. André Melo. Entendi. Aí veio a amizade com o Gustavo, veio a amizade com o Zé Félix, e nós chegamos a ser sócio do Elfo uma noite.
Uma noite? Foi. No início da criação, deixando eu eu vou Rapaz, agora, essa aí, não, agora eu fiquei interessado. Uma noite. Você já foi sócio do Elfo durante uma noite? Eu queria ser, viu? De qualquer cavalo, durante uma noite só. Vamos chegar lá. O Mussum voltou, aí Gustavo me ligou. Eu tava viajando, tava no exterior. Ele disse, rapaz, quando você voltar, marque para vir aqui, que eu queria que você olhasse novamente o Mussum. O Mussum tava suspenso, porque foi pego no DOP. E na época, que não suspendia o proprietário, que quem merece ser punido é o proprietário, não o cavalo. Ficou um ano fora. Ele disse, rapaz, é o cavalo, por ser filho do Lampião, e o Lampião era vivo ainda, mas era um cavalo que já idoso, que todo mundo esperava o momento dele. É um cavalo interessante pra gente usar nas filhas do Elfo. Aí eu, beleza, quando eu chegar aí, eu vou. Que é uma pessoa que nos ajudou muito, foi Capim Grosso até hoje, é um cara que a gente confia muito, estudava o cavalo junto com a gente, e eu chamei ele, vamos lá olhar o Mussum. Capim, quando olhou o cavalo, se apaixonou. Já estava adulto. Já adulto e já campeão nacional montado e puxado. Certo. Eu já conhecia, porque eu conhecia Potro. Certo. Estava no dia da apresentação dele montado, estava no dia da apresentação dele puxado, e o Capim disse, o cavalo é esse. Cavalo muito bom de proporção, um cavalo com ossatura muito boa, cavalo de índole muito boa, nós montamos um cavalo extremamente machador, genuíno de marcha picada, o cavalo para vocês comprarem é esse. E aí nós compramos a metade do Mussum da Rio-Com. Trouxe para a Bahia, o cavalo estava parado um ano, e eu disse, pô, tem que botar o cavalo para a mídia. Teve uma exposição em Jacobina, cavalo com 60 dias de preparo, foi grande da raça, campeão dos campeões e machador ideal. Mas para aí, o trouxe, tem muita história dentro desse trouxe aí. Para utilizar nas éguas. Mas entendi. Acho que o cavalo deveria voltar para a pista. O que você trouxe, que você fala, é comprou não, você arrendou. Ele comprou 50%. Cavalo, repatriou o cavalo. Já imediatamente trouxe para Miguel Comon, para Arasnage. Na época, meu peão era Zé. Já pedi para ir preparando o cavalo. Enquanto eu estava usando nas éguas, eu disse, eu preciso trazer o cavalo de volta para a mídia. Como é que você traz o cavalo? Você queria fazer o nome do cavalo ali na Bahia e na Ele já tinha, porque era um cavalo que já tinha sido campeão nacional. Tal, mas precisava fazer um marketing. Ser mais conhecido na região. Até para dar credibilidade aos amigos de usarem. Perfeito. Entendeu? Então, nosso objetivo era esse. E, para nossa surpresa, uma exposição, foi a melhor exposição que teve em Jacobina até hoje, extremamente concorrida, e o cavalo foi grande da raça, campeão de campeões e machador ideal. Bacana. Pô, nesse dia, eu paguei o cavalo em cobertura. Aí Gustavo disse, não, vou trazer o cavalo de volta, já estava no período dele. Eu disse, porra, bom, eu vou ter que... A gente chama ele na intimidade de bom, vou ter que comprar outra metade. Aí, comprei outra metade do Mussum. Então, o Mussum ficou 100% Arasnage. Só que Capim dá consultoria também e ao Aras JGX. Certo. Aí Capim disse, você abriria a mão de 50% do cavalo? Eu disse, Capim, só se for um sócio que venha somar. E um sócio parceiro. Porque, de fato, eu queria o cavalo. Então, que a gente já teve algumas propostas. Essa parte que você está pensando em abrir um percentual das cotas do Mussum, já é que agora? Foi esse ano? Foi... Não, na verdade, nós vendemos 50% do Mussum ao Aras JGX. Mas quando isso? Logo depois, 6 meses depois que Gustavo... Ah, entendi. Já tem um tempinho. Aí, isso é só pra gente saber a data. Tem quanto tempo que você comprou 100% do Mussum e quanto tempo que você vendeu pro JX? Mais ou menos. Uma média. O pessoal que tá em casa tem uma noção. 1 ano, 4 anos? Não, que eu comprei o Mussum? Não, já 100%. tenho um filho do Mussum com 6 anos. Então já tem muito tempo. Eu tenho um filho do Mussum com a letra F. Então eu comprei 1 ano antes. Eu comprei com a letra E. Nós estamos com 13, 8 anos. Tá, mais ou menos. perfeito. 8 anos. Aí, JGX veio pro projeto. Abraçou o projeto do Mussum. Nós cedemos 50% para ele. E eu disse, o cavalo tem que continuar em pista. E a tropa Lampião, para quem conhece, é uma tropa tardia. Você vê que os cavalos, você vê muito produto do Lampião com a idade avançada ganhando pista. É o caso do Selvagem de Mairi. O Selvagem, eu conheço o Selvagem, Potro era de Amarantinho e de Danilo. Mas veio se transformar num cavalo famoso, já quase cavalo sênior. Foi. Então a tropa, e quanto mais eu chegava em casa, aí eu levei para Lucas Lira, ele foi reservado campeão brasileiro com o Lucas, foi o grande da raça nessa exposição que ele foi reservado campeão brasileiro. Inclusive, todo mundo achava que o cavalo era o dia dele, de forte pro grande. E eu voltava para casa, eu chegava, montava no cavalo, que eu gosto de montar, isso é uma paixão. E eu disse, o cavalo tem que voltar. Aí volta de novo. E toda vez que ele foi reservado campeão brasileiro, ele perdeu porque foi campeão de campeões. Uma vez para Chico Tandi, outra vez para o Saci Foro.
Então, toda vez que eu voltava em casa, eu disse, o cavalo tem que voltar pra pista. É apaixonado mesmo pelo cavalo. E JGX, rapaz, vou deixar o cavalo, aposentar o cavalo. Não, Não, vamos botar. Na verdade, na raça, por ser o primeiro cavalo que eu comprei, potro, na verdade, foi uma escolha até do meu irmão quando foi potro. Pensando em criar, naquele momento a gente já pensava em criar, e depois voltou. E na base das filhas do Elfo eu tenho utilizado muito ele, é um cavalo que eu tenho, de fato, uma certa paixão. Já tive várias propostas de vender o cavalo, inclusive essa semana teve proposta, eu digo, só vendo 33% e para um sócio muito bom. Porque é um cavalo que, de fato, vai morrer com a gente. Danilão não disse, ou eu enterro o cego me enterra. É a mesma coisa. É isso aí. Eu tenho, de fato, com ele, um carinho muito grande. É um cavalo que eu gosto de montar, participar de prova do patrão. Foi o cavalo que eu derrubei de Djalma e Bruno numa exposição só, então o cavalo... A concorrência é forte. Mas assim, isso que ele tá falando de que ele é apaixonado por montar, eu já presenciei você em vários eventos, no caso live no Nage, você em live em outros aras amigos, ele montar e tirar a cabeçada, roda com o bicho e dá show. É um criador aí, digamos que exemplo, né? Em relação a isso, você tem que, acho que cavalo é pra montar e você tem que sentir. Égua e cavalo montado, eu só compro eu montando. Tem que montar no cavalo e sentir o cavalo de cima. Pô. Você tem que sentir a sela. A primeira coisa que o criador tem que saber é montar. Você vai criar uma coisa que você não sabe fazer? Então, isso aí eu acho que é o princípio básico. Agora, teve outro ponto que ele colocou aqui nessa parte, Pepe, que foi a insistência dele, né? Ele falou, não, voltava pra casa, bora pra pista de novo. Essa insistência dele, depois que você contar a história da noite, que você foi sócio do Elfo por uma noite, a gente vai voltar nessa insistência sua, que em outro podcast teve uma pessoa que falou disso. A história do Elfo foi o seguinte, nós estávamos numa exposição nacional e o Elfo foi apresentado na exposição nacional como garanhão, como você levou já alguns outros animais, Danilo levou o cego, tem aquela apresentação dos garanhões, e o Elfo estava lá, foi o dia que eu montei no Elfo. E André Melo cedeu uma parte do cavalo para ele, lembra como hoje, o preço do SW4 na época, usada, foi 100 mil, na época o cavalo não era o que era hoje. Sim. E nós compramos. No outro dia disse, rapaz, o cavalo não era famoso nas pistas, mas não era famoso na produção. Na produção. Não tinha nem produto dele, ganhando pista ainda, estava começando os produtos a montar naquele momento. E foi a mesma coisa, disse, rapaz, vocês estão começando, por que vocês vão investir em garanhão? Tem que ter uma base de égua para depois você buscar o garanhão para ser o cavalo a ser utilizado naquela base de égua. Então, eles me convenceram. E, de fato, estavam certos. E o que é que eu fiz? Comprei várias coberturas. Trocou em cobertura? Não. Não necessariamente. Voltou, né? Como eram amigos, o negócio foi, rapaz, para você não vale a pena. Invista esses 100 mil. Pronto. 100 mil, estou falando um valor que eu acredito que tenha sido aproximado na época. Cobertura, você compra 50 coberturas, 20 coberturas, a cobertura do cavalo devia ser R$1.000 na época, e você vai ter o cavalo usando a vida toda e vai buscar a sua base de égua. Não comece pelo garanhão. É a mesma história do Mussum lá atrás. E eles nos convenceram. Foi numa cachaçada, no outro dia, tudo mais doido para ficar com o cavalo, eu tava. Só que não deu certo. Se tivesse dado certo, eu tava rico hoje. Foi só por uma noite. Agora, voltando nessa parte da insistência dele, muitas vezes a determinação que a gente tem faz a gente chegar em degraus maiores. E Lucas Lira, um podcast que a gente gravou com ele citou o nome de acredito que uma das suas maiores doadoras, que é a Nage do Emi. E ele intitulou o campeonato nacional dela como responsabilidade sua. A história minha com a Nage é o segundo animal, apesar de não ser sufixo Nage, que eu tenho um carinho extraordinário. E eu gosto de montar na Nage, adorava montar na Nage. E Lucas dizia, só monta na Nage muito bem, eu e depois você. Então, a Nage eu fui para Pernambuco com Luquinhas do Vila Liberdade. Eu fui, na verdade, Luquinhas estava lá, a gente se encontrou lá, no Monteiro. Lucas, na época, comprou alguns animais, foi nos Pretos, e a gente foi olhar as éguas, umas potras. Estava, inclusive, não estava na sede do Aras de Gustavo, estava onde ele criava os potros soltos. Quando a égua passou, uma potra baia, potra de 1 ano e pouco, eu olhei essa. Na época, aí, me apaixonei pela potra. Potrinha nova. Comprei, levei pro Aras, quando eu chego no Aras, meu irmão, todo mundo disse, rapaz, você comprou uma campolina, porque a pelagem baia no manga larga não é uma pelagem tão comum. E no campolino já é uma... Aí começou a resenha. A resenha, tal. E Capim Grosso estava lá trabalhando no final de semana, 15 dias depois que a Nage chegou, e se apaixonou pela Nage. Dos animais manga larga machador que eu trabalhei nos Aras, essa foi que mais me encantou. E comprou metade da Nage.
E pagou a Gustavo, isso em 15 dias. Quem pagou a égua, ele pagou toda e ficou sócio. Então a Nádia veio de graça. Pô. Foi. Entendi. Eu disse, Capim, eu lhe vendo. Agora eu gosto tanto dela, só abriria a mão pra você, pra eu ficar de graça com a égua. E aí Capim foi quem pagou a Nádia. Primeira exposição nós levamos a Nádia, nós levamos ela puxada, ela foi campeã de marcha. Na época, não contava só marcha, então tinha categoria, não tinha o campeão de campeões. E foi a única exposição que nós levamos ela puxada. Depois ela foi para Capim. Quem primeiro apresentou ela a Capim foi numa Copa de Marcha, que ela foi campeã das campeãs, junho. Pronto, chegou, esse projeto dela nacional. Vamos mandar para a Luca Lira. Aí mandamos para a Luca Lira. Nesse período, Capim disse, rapaz, eu vou vender minha parte. Eu disse, porra, eu vou ficar com sua parte. Só que aí a relação nossa com o João Roma é muito grande. João disse, eu vou comprar um animal de marcha picada. Eu disse, pronto, é a Nádia. Aí João comprou junto com o G e Casinho, que até hoje eles são sócios, né? Aras Lago Negro, Aras VB. Aras Lago Negro, Aras VB. Na época era Aras Lago Negro. Porque Casinho, João e G, que é Jaime Vilas Boas, eram sócios. Então quem comprou foi o Aras Lago Negro. Entendi. Eles eram sócios. Condomínio. Então, foi isso aí. Só que Lucas, no início, disse, rapaz, não é a égua para ser campeã nacional. Eu disse, Lucas, pode confiar no que eu estou dizendo. Você vai pegar o ponto 10 da égua e nós vamos fazer ela campeã nacional. E foi isso. Das apresentações, não porque é a égua minha, de categoria, que mais me encantou até hoje foi a da Nádia. O parque levantou todo mundo para aplaudir a Nádia. Foi um negócio sensacional a apresentação dela. Ele falou que foi por insistência dele, né? Pô, ele falou exatamente Foi isso aqui. uma apresentação sensacional. E você vê agora, a égua tem uma lesão, e Lucas montou nela na live do VB, e pô, a égua parecia que era uma putra. E um fenômeno a apresentação dela. Dando show. Realmente. E a produção dela hoje é uma produção que encanta muito, né? Nós já temos dela saindo em pista e ganhando. Nós temos a Jainara Nádia do Candelária, foi um presente que eu dei a Gui. Ainda deixou aí no sufixo dele, que é Gui do Candelária. Então, um cara que levou uma tropa nossa para nacional, fez alguns campeões nacional nosso. E em gratidão, eu disse, ó Gui, tem uma putra lá que eu acho fenômeno, vou lhe dar metade de presente. Ainda vou deixar no seu sufixo. Você leva, cria, recria, apresenta. Por que no sufixo dele, não no meu? Porque eu sei que eu tenho a égua, tenho um cavalo e já tenho outros produtos com irmãos próprios. Tem uma putra lá que na live passada nós apresentamos, irmã própria, que foi o animal mais caro da live. E potrinha mamando. E é um fenômeno a putra. Ela é do Aras Tonho, a metade dela. Nós temos um filho dela com Mussolini, da Pedra Verde, que é o jargão do Nage, está no Pernambuco lá com Saraiva, que nós vendemos cotas vitalícias. Entendi. E nós vendemos 3 cotas vitalícias, na quarta eu mandei suspender. Entendi. Então, eu vou dei um presente a Saraiva, e Badinha hoje é apaixonado pelo cavalo, ele acha que é o cavalo dele desse ano. O cavalo, de fato, agrada muito. Muito bonito, muito machador. Não é tão grande, mas é um cavalo que é padrão racial que eu gosto. Tanto que eu ligo para Badinha, rapaz, manda o vídeo, ele só vou mandar o vídeo quando o cavalo estiver pronto. Você vê que quando o apresentador faz isso, é porque ele está apaixonado pelo cavalo. Então, uma produção extraordinária, né? Muito boa. Uma produção muito boa mesmo. E o Mussolini? Quando foi que o Mussolini entrou na história do Arasnage? Mussolini da Pedra Verde. O Mussolini tem muito a ver com o que eu penso da marcha picada. Se você for olhar de 10 anos para cá, quais foram os animais que mais ganharam pista? Pensando em pista. E depois eu vou chegar. Você só pensa em pista, não. Pelo contrário. O criador que gosta de montar, ele não só pensa em pista. Ele pensa em montar. E o cruzamento da marcha picada que dá certo é Elfo nas Filhas do Único. É o que dá mais certo, é o que tem o percentual ainda hoje de animais que mais consagrado. Então, é o que tem dado mais assertividade nas pistas, em resultado em pista, né? Mussolini foi Isso e são os animais bons mesmo. Eles se somam, essas duas genéticas. Elas se somam. E Gustavo disse, surgiu a oportunidade da gente comprar o Mussolini da Pedra Verde, o cavalo campeão de campeões nacional, filho do Favacho Único, e eu acho que para mim é bom e para você também. Você já tem na sua tropa o Lampião. Você já tem uma base do Elfo, que é o Haiti. Se você pega e joga o Favacho Único aí através do Mussolini, pode ser um projeto ideal. E perfeito. Escolher as éguas, a gente sabe qual é o tipo de marcha do cavalo e da genética dele por trás, e acasalar. E, graças a Deus, esse cruzamento inverso do Favacho Único, através do Mussolini, a genética do Favacho Único, nas filhas do Elfo, tem dado certo. E produziu a melhor égua, ao meu ver, o maior indivíduo da história da marcha picada, que é a Paquita Canagrava do Gonçalo. A égua que, para mim, foi a melhor apresentação que eu já vi de uma égua, ela no CBM e depois ela no Nacional. Perfeito. Então,
é uma égua muito bonita e tal. Eu tive lá essa semana olhando a tropa, e foram 2 dias intensos, da pista, Jacó, e tem uma potra lá, filha do Mussolini, e uma filha do Elfo, que é a Jaqueline do Monteiro, que o cara bateu o olho e disse, porra, é a nova Paquita. E, de fato, a potra é extraordinária. Aí eu puxei um potro, filho do Mussolini, e outra filha do Elfo, extraordinário. E o que está me agradando muito no Aras, eu digo, pô, isso aqui foi o que eu sonhei. São as filhas do Mussum com o Mussolini dando certo, as filhas do Mussolini com o Mussum dando certo. Ou seja, é todo o resultado do planejamento que ele fez já E essa base está onde? Em Elfo. Top isso. Porque todos são netos do Elfo. Entendeu? Tem o Favacho, tem o Lampião, mas tem o Elfo por trás. Top isso, viu? A avó é Elfo. Então é aquela conversa que a gente sempre bate aqui. Não é por acaso, gente, que nasce produtos de qualidade extra. É um planejamento, são linhagens diferentes que você vem acasalando já há gerações. Eu não sei se você percebeu, Pepe, mas eu percebi e muito, logo no início que você falou, que você deixou de ser sócio do Elfo para fazer base de tropa. O que interessa é ter uma base égua sólida. O que foi uma decisão, assim, muito difícil, acredito eu. E acho o seguinte, o criador, ele não pode ter a vaidade. Quer dizer, meu cavalo cobre qualquer égua. E o cavalo que mais acertou em qualquer égua foi o Elfo. Eu sei, e errei no início do Mussum. E errei buscando o que a pista pensava. Naquele momento, a pista estava ganhando muitos cavalos, mas encartados. Os cavalos genuínos demais não estavam sendo os contemplados na pista. Sim. Então, o que eu fiz? Eu comprei algumas éguas de marcha de centro para botar para dar uma equilibrada. E foi o erro da minha criação. Pelo menos um ano. Sim. O cavalo, o Mussum tem que ser colocado em éguas de marcha picada. E hoje, 99% das minhas éguas são de marcha picada. Eu tenho 2 éguas que não são marcha picada, mas só produzem marcha picada. Então, eu crio marcha picada, eu não crio marcha batida. Aí você vai dizer, na sua casa nasce marcha batida? Nasce. Na casa de qualquer um que cria marcha picada, vai nascer marcha batida. Em algum momento. E o que é que você faz com esses produtos? Se eu ver futuro, eu vendo. Se eu não ver futuro, eu vou chegar para o usuário e vou dizer, ó, acho que é um cavalo de marcha batida. Se você gosta de marcha batida, e tem muita gente no interior que gosta de marcha batida. Sim, muita gente ainda. Então, isso tem que jogar aberto. Só do Mussolini, não. Nasce do Mussum também, como nasce do Elfo. Nasceram vários. E quando você vê que não tem futuro, o que é que eu faço? Eu preciso de cavalo de campo. Sem orgulho nenhum, sem arrogância nenhum. Muito pelo contrário, com muita humildade. A gente castra e bota para trabalhar na fazenda. No campo. Entendeu? O cavalo tem que ser isso. E você tem que reconhecer. E na hora de vender, dizer. Não use o cavalo em égua de marcha batida. Ou se a égua for muito habilidosa, uma égua que você, um artifíciozinho veio para marcha picada, olha a genética dela. Porque se ela tiver por trás da genética de marcha batida e você pega um cavalo desse, ela vai dar marcha batida. E acontece com os outros cavalos. Eu tenho coberturas vitalícias do Iraque. Coloquei numa égua que só nasceu marcha picada, com o Iraque não nasceu marcha picada. Já o outro, segundo produto do próprio Iraque, já nasceu com marcha picada, entendeu? Uma coisa que a gente tá vendo que tá acontecendo na crescente antes a gente tinha muito essa questão de direcionamento de cruzamento, como você falou, desse erro, né? Macho picada com macho batida. E hoje, assim, tá sendo praticamente, eu não vou falar unânime, porque tem as particularidades, mas digamos que 80, 90% dos criatórios estão focando nos cruzamentos de macho picada, de macha picada com macha picada. Isso eu acho que tem evoluído. O que se dá o direcionamento do cruzamento, alguns criadores é a paixão, outros o cavalo de sela e outros pista. Qual é o seu pensamento para o cruzamento? O meu pensamento é o bom cavalo de sela. E se você me perguntar qual é o bom cavalo de sela, é o cavalo genuíno, mas é um cavalo que, quando no conforto dele, ele busca a marcha picada. Ele não vai buscar a marcha batida. Uma troca de apoio, eu gosto dos animais com uma troca de apoio maior. Aí você vai dizer, qual foi o melhor cavalo que você montou? Aí o cara monta num cavalo no parque de exposição, fica 3 minutos no cavalo, foi o melhor cavalo que eu montei. Pra você dizer qual é o melhor cavalo que você montou, faz uma cavalgada com o cavalo. Tem que ir, tem que voltar, e o cavalo tem que mostrar o que é. O melhor cavalo que você fez cavalgada na sua vida foi o Mussolini da Pedra Verde. E se você perguntar a Gustavo, ele fez uma cavalgada lá no Aras de 10 km de ida, 10 de volta, e ele disse, nunca tem nada igual pra fazer uma cavalgada. Porque a troca do apoio do cavalo é muito rápida, o cavalo é muito habilidoso. E de cima você não sente nada. Você só sente as pernas do cavalo trabalhando. Então, é um cavalo que você faz na cavalgada, que você vai fazer com o outro, não faz no mesmo tempo. Perfeito. Entendeu? Então, o cavalo que eu busco é o cavalo para fazer cavalgada. A pista é a consequência da qualidade dele. Aí você vai dizer, outro cavalo extraordinário que eu montei, o Iraque. Cavalo que me encantou. O Iraque Pontal. Eu montei até um período
O Renato utilizava muito esse vídeo. Chegou a usar o Iraque em algumas Eu tenho éguas? cotas vitalícias do Iraque. Tenho 4 coberturas vitalícias. Estou usando, sim. É outro cavalo interessante. Como tenho também o interesse de usar um filho de Amade P, que eu acho que vai dar certo. É um cavalo que passou, fez uma história na raça. Acho que um dos grandes garanhões que a raça teve e tenho interesse de usar. Um dos filhos. Vou esperar ver qual deles. Você ainda está avaliando. Isso. Você vê que o Dedéu, ele é bem ousado, né, nos cruzamentos. Ele não fica só ali. Ele tem um cavalo top, que é o cavalo que agrada a ele, mas ele não fica só ali. Ele vai atrás de outro. Tá tentando evolução. E não penso no mercado nem pista, quando eu vou usar o cavalo. Ou seja, minha base toda é Elfo, que é o Haiti, é o Lampião e é o Favacho Único, é o Mussolini. Você chega lá, minha base toda é hoje. Todo animal que você for olhar, você vai ver que tem essa genética hoje, os animais nascidos lá, desde que o Mussolini veio. Para continuar essa base. Nós vamos trazer um novo para ver se melhora. É o teste que a gente tem que fazer. Você vai pegar e passar em todas as suas éguas? Não. Direcionar. Aqueles que estão dando certo com o Mussolini, aqueles que estão dando certo com o Mussum, aqueles que estão dando certo com o Elfo, eu continuo. Tem as formas, né, para os cavalos. Tem éguas lá, genuína, machadeira, mas que por adulto não encantou. Filha do Mussum, filho do Mussolini, do Elfo. Vamos utilizar outro cavalo. Perfeito. Entendeu? Não é para usar no que está dando certo. Está dando certo, eu vou continuar usando o que está dando certo. Repete. E eu usei um cavalo lá que, você perguntar assim, você conhecia a produção? Eu conhecia a produção por 4 meses. Vim conhecer a produção, que eu tenho de muito poucos no Aras, esse final de semana. E tava lá eu, Jacó, Zé Botinha, do Aras Botinha, da pista, e, pô, são 8, 10 produtos, todos os produtos que nós puxamos, encantou, que é o Gangster do Nage. O Gangster do Nage é um filho do Mussum, na fagulha JFS, que é o que eu busco na genética. Ele é neto do Lampião, que ele é filho do Mussum, neto do Elfo, porque ele é filho da fagulha JFS, uma égua pentacampeã nacional, já foi reservada campeã das campeãs, e a fagulha é filha de uma égua Favacho Único. Então, o cavalo que eu disse, porra, já ganhou pista? Já. É um fenômeno de pista? Não. Mas o que eu precisava dele é fazer um teste dele na produção. Sim. O cavalo foi campeão em 5, 6 pistas, mas não é um cavalo que foi campeão nacional. Entendi. Aí você só usa o campeão nacional? Não. Eu vou usar, porque conheço desde que nasceu, montei, fiz pista, ganhou, e se não ganhasse também eu faria o teste, e botei em 10 éguas. Puxei todos os 10 produtos, todo genuíno de marcha picada, a frente lançada, os cavalos com os aprumos do jeito que a gente corrigidos, descida de perna e tal, e encantou. Eu vendi um filho dele na live do ano passado lá no Nage, magnífico do Nage, você lembra? O Potro Castanho? Com bagunça 3C. Potro O cara excepcional tá de macho. apaixonado, me manda vídeo direto. Manda pra mim toda hora. Entendeu? E por coincidência, esse cliente, inclusive um abraço, André, nosso amigo, ele mora lá nos Estados Unidos. Eu iniciei um projeto de criação com ele. Ele entrou no Manga Larga e o primeiro potro, Manga Larga Machador que ele comprou, o primeiro animal foi E é muito lindo. magnífico do Eu Nage. queria mandar um abraço também para André, né, que é meu cliente também. É, cliente Meu 4x4. Então, vou mandar abraço para 2 Andrés aqui. Pro da pista também, você tem feito um trabalho brilhante na raça. Um abração, pista. Tamo junto. E, na verdade, o criador, ele tem que aceitar críticas. E eu chego lá, velho, pode falar mal. Não gosto que fale bem, não. Porque eu quero aprender. A raça, assim como na atividade profissional, você está aprendendo todos os dias. Então, pode criticar. Na frente de todo mundo, não. Que a gente não vai levar lá para estar expondo a troca. Lógico. Como eu não vou para a área de ninguém, tá lá a hora, chama. Você tem a intimidade e amizade. Eu gosto de levar as pessoas. Quando eu vou olhar a tropa, que eu tenho amizade e intimidade. Porque o que está errado, você tem que corrigir. E não precisa você estar passando o que está errado dentro do seu área. Exatamente. Você tem que passar o que você utiliza e dá certo para que dê certo nos outros. Principalmente nos seus garanhões. E a correção sim. Porque você diz assim, pô, você ter 2 garanhões que você vende muita cobertura é bom? É. Mas você tem que ter um cuidado. Porque ali, na verdade, o Aras é o que a gente sempre fala aqui. O Aras é uma empresa. Então, assim como uma empresa, você faz reuniões para corrigir os pontos fracos, Direcionamento. fazer direcionamento. Você, no Aras, também tem que fazer isso. Você faz ali internamente, com quem você confia, com quem está ali assessorando, com um amigo, com alguém que entenda, não é isso? Perfeito. E acredito que está dando certo. Graças a Deus, já alguns animais, sufixo Nage campeão nacional, campeão brasileiro. E isso é o resultado de um Aras estar dando certo? Às vezes não. Às vezes é porque sua mão de obra é melhor. Tal. Então, para não desanimar quem coloca animais em exposição e não ter um resultado positivo. E uma coisa que conta muito é a mão de obra. Então, Perfeito. Agora eu tô curioso ainda, vou voltar no Mussolini ali. Você falou que
trouxe o Mussolini, você hoje você trouxe e adquiriu quantas cotas do cavalo? Na verdade, nós compramos na época. Eu comprei um terço, Gustavo Monteiro um terço, e era do Xodó do Malta. O Xodó do Malta ficou com um terço. Nós depois compramos um terço do Xodó de Malta, ficou 50% do Aras Nage, 50% do Aras Monteiro. 2 anos depois, ou 3 anos depois, veio o Aras Lucchesi. Gustavo me ligou, o Júnior tem interesse, é um cara que está investindo na raça, é um cara que está com direcionamento na raça muito bom, é um cara focado, é um cara que quer ser um criador. E hoje é um grande criador, é um grande expositor. Eu disse, Gustavo, problema nenhum. Agora, para vender esse cavalo, não vou vender barato. Porque eu acho que, depois que o Favacho morreu, o sucessor dele é o Mussolini da Pedra Verde. É o cavalo, no meu ponto de vista, não desmerecendo os outros, que melhor está produzindo. Então, ele quiser entrar só, inclusive, na época foi o cavalo mais caro da raça, quando foi vendido. Depois, acho que outros já passaram. E aí, mais caro quanto assim? Eu não lembro. Não assisti esse leilão. Não, foi vendido sem leilão. Foi direta. Foi indicação, ele procurou, o Gustavo me ligou, estava até viajando também. Gustavo, o que você fizer tá feito. Achou o sócio top, vai agregar valor. O pessoal que mandou mensagem aqui tá perguntando, curioso, querendo saber quanto foi. Acho que o homem não vai abrir, não. Abre ou não abre o valor? O povo de casa gosta de saber o valor. Vou pedir autorização aos outros. Peraí, eu tomo que ele vai ligar ali nos bastidores. Inclusive, é um cavalo que estava vendendo muita cobertura, todos os 3 sócios, inclusive o Júnior vendeu muita cobertura, e a gente fica feliz. Todo dia eu recebo uma ligação de Paulo Henrique. Tem fulano de tal aqui. Eu disse, Júnior, eu vou botar logo você direto com o Paulo Henrique, porque quem mais está vendendo. Pelo menos quem mais está procurando são os seus clientes. Mas aí a gente resolveu fazer um contrato para colocar o valor mínimo do preço do valor da cobertura de R$4.000, e a gente sabe que é até pesado, mas às vezes para o cavalo é bom, até para se buscar uma seleção de utilização do cavalo. A seleção da tropa, né? Inclusive teve a live do JGX agora e foi um boom de vendas. Foi, né? Aí foi o Mussum. Do Mussum. Eu tô falando do Mussolini. O Mussum vendeu muito. Não, o Mussum vende muita cobertura. Me perdoe, é porque o homem tem tanto garanhão de qualidade. Os dois vendem muito. Isso aí, questão à venda, eu não tenho o que reclamar de nenhum dos 2 cavalos. Para o pessoal que não sabe, os dois estão onde? Quem quiser coletar? O Mussum tá no área JGX, em Retiro, Holândia, e o Mussolini da Pedra Verde tá em Mundo Novo, na central de Paulo Henrique. Inclusive, aqui deixo um abraço para Paulo Henrique, um grande profissional. Top. Cara muito bom mesmo. O Mussolini, ele fica sempre na central ou é porque tá no seu período? Não, porque tá no meu período. Entendi. O período de Gustavo fica com Gustavo, o período de Lucchesi fica no área Lucchesi, e o meu período fica na central. Entendi, perfeito. Agora, Pepe, tem umas dúvidas aí que eu sei que você ainda quer tentar esmiuçar. Ele gosta muito de perguntar essa questão de valor, mas o homem aqui... Rapaz, você tá botando pra mim essa culpa de valor. Quer dizer que eu sou o cara de pau que pergunta de valor, né? Todo mundo sabe, todo mundo tá em casa aí sabe. O homem tentou ligar... Tu fica aqui, pergunta. Não, nem no celular eu peguei. mas assim, ele falou do Mussolini, falou do Mussum, mas hoje a gente sabe que o Aras Nage é um Aras que, por tudo que você falou aqui, é conceituado e tem um potencial nos seus animais muito grande. Já deixou, né, um legado na raça. Já deixou um legado na raça. Então, assim, hoje quando a gente vai buscar animais no Aras Nage, o usuário consegue comprar, o grande criador, ou só o grande criador consegue comprar? Como é que funciona esse... Na verdade, o Aras que diz que o usuário não pode comprar, o trabalho dele é todo equivocado. Perfeito. Porque sem usuário não há fomento. Perfeito. Entendeu? Inclusive agora nós vamos fomentar o castrado. Eu tenho um cavalo, um filho do Mussolini, fenômeno. Não deu tanto. Daria até tamanho, mas... Tardiamente. Eu queria até lhe parabenizar, porque você, desde o começo, você pensa muito no usuário. Ele sempre vem falando aqui, ele pensa no cavalo da criação, essência, né? No cavalo de cavalgada. Então, parabéns por isso. E um abraço a todos os usuários também, né? Porque muita gente assiste a gente. E é o que... O usuário, na verdade, é o que mantém a raça viva. Sem usuário não tem raça. Não tem. Eu vendi um potro, foi até meio de picadão, Mussolini na fagulha do Nage, que é uma filha de Catitó Orquídea, no Elfo, no Rei da Pedra Verde. Rei da Pedra Verde é um filho do Favacho único. E vendi um potro, sabia que era bom, vendi para o usuário. Pô, a semana passada eu recebi uma ligação, disse, o potro é um fenômeno. Tá todo mundo, já virou cavalo, de olho para comprar. Pô, isso é a maior felicidade que a gente tem. Quando a gente vende ao usuário, dá certo. Perfeito. O cara chega lá, compra um produto e, pô, o produto vira campeão nacional. Pô, bacana. E todo mundo entra na raça como usuário, né? Eu fui usuário, isso que eu disse. Meu primeiro cavalo, eu comprei para usuário. Tem raras exceções. Exatamente. Um parênteses aqui, eu era o cara que ia para o parque de exposição, ficava como anônimo lá olhando as pistas, ouvindo julgamento, eu era usuário, eu sempre fui de cavalgada. E é isso, todo mundo começa como usuário. E para você ser um bom criador, você tem que ser um bom usuário.
independente se você virou criador ou não, foi o que você falou. Você conhece o cavalo bom como? Quando você vai para uma cavalgada com ele, quando você vai, quando você volta, você testa o cavalo ali em todos os momentos. Não adianta montar 3 minutos na pista ali. E meu pensamento não era criador no início, era de usuário, que eu comprei um cavalo não registrado para fazer poeirão. A primeira pista que eu fui foi poeirão. Comprei na mão de Amarantinho também. Os 2 primeiros animais que eu comprei foi na mão de Amarantinho, do Aras Thomas Surrão. Então, comprei pensando em tomar cachaça no final de semana e curtir com os amigos. Certo. E depois veio a possibilidade de entrar na raça e, graças a Deus, está dando certo. Amarantinho tem história envolvida nas pessoas que sentam nessa cadeira. Meu patrão está lhe esperando aqui, viu? Aras Thomas Surrão. Amarantinho é um fomentador da raça na região. Top. É meu vizinho. Gente boa, amigo, meu sócio também. Sem dúvida nenhuma. Gente boa demais. Daqui ele tá enrolando, mas ele vem. E a ele vem. Nosso papel principal é tentar fomentar a raça mesmo. Se não fomentar e se não crescer, não vende. Então, é isso aí. Na live do Arasná, a gente pode esperar que o usuário vai ter grandes oportunidades e também um grande criador, né? Vai, sem dúvida nenhuma. E a tropa esse ano, eu fui lá, até eu nem conhecia. Me agradou, acho que é a melhor tropa que nós temos, apesar de já ter feito alguns campeões nacional. Teve uma parceria com a Aras Candelária, que eu também não posso deixar de falar em toda entrevista que eu dou, porque é importantíssimo. Não tem jeito, você tem que ter um diferencial na mão de obra. E Gui um dia me ligou, rapaz, eu brigo por ranking, como é que você tá de animais aí? Eu disse, Gui, fazer o seguinte, vou pegar minha tropa, vou mandar para aí e você apresenta. Não quero nada, se você quiser que eu, inclusive, pague o frete, eu pago, se tiver que escrever os animais, eu quero uma apresentação diferenciada. E nisso a gente teve êxito com a excelência do NAD, foi reservada campeã nacional de marcha e reservada campeã de categoria. Com a Catrina do Thomas Surrão, foi reservada campeã nacional. Com a Haiti do NAD, foi primeiro prêmio. Com o Gangster do NAD, primeiro prêmio, puxado. Então, você levou 4 animais, ou foi 5, todos subiram a rampa. E, o sufixo meu era uma rampa atrás da outra, né? Você ficava brincando, tô com o joelho doente. Ou doendo de tanto subir a rampa. Mas não foi, eu sei que foi o trabalho do Aras Candelária. Os animais foram 60 dias, da mão de obra dele, junto com a mão de obra que eu tinha na época também, que era Paulinho, ajudou bastante. Então... Foi uma soma, né? Foi uma soma. Mas eu não tinha a estrutura que ele tem. Eu não tinha estrutura de mão de obra, de veterinário, de acompanhamento que ele tem. Isso, na verdade, o cavalo é um atleta. De alto nível, de altíssimo Precisa de um projeto consistente. Hoje eu tenho essa mentalidade. Eu peguei muito com ele, porque ele é um cara muito competitivo. Então, o que é que ele vai? Primeiro, você tem que ter um animal bom. Segundo, você tem que ter um apresentador. Terceiro, você tem que ter um corpo técnico muito bom por trás de você. E isso aí, nós tivemos essa... Um Dudinha da vida, fenômeno. né? E Tríplice performance. Dudinha sempre está lá também nos ajudando muito. E um cara disponível, um cara acessível, um cara extremamente bacana. Patrocinador oficial do podcast Machador. Você fala, a primeira nacional que eu fui foi aqui, a história do Elfo. A segunda, eu levei um cavalo já para expor, que foi o Beck do Nage. O Beck era novo, nós tínhamos que classificar ele. Mas era um cavalo muito bom. Na época que montava era Zé, que era trabalhar com a gente. Potro? Cavalo. Levou pro cavalo. Levei para a Copa de Marcha do Aras Guariroba. Uma parece que choveu muito, teve até que os cavalos pareciam que ter 4x4. No... E lá ele foi campeão de categoria, reservado campeão de campeões. Nós levamos para a Nacional, foi a nossa primeira Nacional, com o primeiro cavalo, com já sufixo, e o cavalo foi reservado campeão nacional de marcha. Não participou de categoria, porque Copa de Marcha não tem morfologia. Perfeito. E depois levamos a Naja, campeã nacional, depois levamos o Beck, campeão nacional, a Excelência, e assim foi. Então... mas sempre buscando por trás uma estrutura. Quando foi o Beck, eu mandei para Fernandinho 60 dias antes. Então o Beck foi para lá, climatizar, foi 30, 40 dias antes, mas foi antes da exposição, entendeu? Então a gente sempre buscou ter essa preocupação com o atleta que é o cavalo. Sem dúvida nenhuma. Aquela frase, sozinho ninguém é bom, né? Ninguém é bom. Não, você tem que ter uma estrutura por trás. Tem que ter projeto. Mão de obra é importantíssimo. Eu tinha Gilberto lá no Aras, com o Gilberto a gente foi o melhor criador expositor por 2 anos consecutivos na Bahia, brigamos em nível nacional, e eu senti o momento agora de trazer outro apresentador top. Aí nós estamos fazendo uma parceria com o Queijão, estamos com 4 animais lá, agora mesmo. Bacana. No CBM ele levou o Haiti do Nage, que é o irmão próprio, o Havaiano do Nage, que é o irmão próprio da Naja, foi o primeiro prêmio campeão brasileiro, o cavalo que tinha com ele 60 dias. Foi para uma exposição, foi reservado campeão de campeão. É Mussum ele? Não. Não, ele é irmão próprio da Naja, é elfo na Cachoeira Alec Quebec. E foi primeiro prêmio campeão brasileiro de marcha. E nisso aí eu tenho parceria com ele, hoje nós estamos com 4 animais lá. Tem uma égua com ele, filha do Mussolini,
fenômeno, tem outra filha do Mussum e tem outra que é irmã própria da excelência. Então, nós estamos com 4 animais com ele. Acho que vamos ter resultados positivos. Tinha outra filha do Mussum com ele também, onde foi e ganhou. Trouxe de volta que ela teve uma lesãozinha, eu preferi tratar aqui do que tratar lá, mas já está se preparando para voltar para a pista. E nós trouxemos agora também, uns 4, 5 meses atrás, Coxinha para o Aranage, que trabalhou com você, que é um grande apresentador. Está com a gente também Matheus, que trabalhou com o Aras Beira Rio. Top. E não tem jeito, você tem que... Para voltar para na mão de obra. O homem tá com a equipe, o homem tá se preparando. E o melhor, a equipe está toda entrosada, todo mundo querendo, todo mundo feliz. Isso é o mais importante. O mais importante é chegar no Aras, está todo mundo feliz. Porque poucos criadores têm o Aras como atividade principal. Sempre um advogado, é médico, é empresário. Então, quando você chega no Aras, você quer, pelo menos, ter o prazer de estar no Aras. E eu estou sentindo isso. Ver a equipe entrosada. Todo mundo feliz, todo mundo querendo o resultado. E eu estou 2 anos sem fazer pista, então estou voltando agora. Então tem Quando que o voltar Gilberto bem. saiu, O PP, o homem só falou de premiação de rampa e tá 2 anos parado sem fazer pista. Imagine quando ele voltar agora. Às vezes você tem que dar um passo atrás para dar 2 na frente. Você fica escondido ali, todo mundo esquece que você existe. Daqui a pouco você volta com tudo, né? Mas como é que esquece os produtos na mão dos outros tá ganhando? Não tem como esquecer. Tem como esquecer, não. Você me falou também, Dedéu, do luxo de Mairi. Você está usando, tem 25% do cavalo. Tem algum trabalho específico para o luxo de Mairi, não? Pronto, eu vejo o luxo, um dos cavalos de média, um dos melhores cavalos da raça, de média na produção. Um cavalo que não tem muitos filhos e que quem usou muito foi o próprio dono. E a região de Irecê, você vê vários cavalos campeões nacionais, o caso do Bahia do Calvé. Tinha outro cavalo, agora que eu esqueci o nome também, com sufixo Irecê, onde estava indo, estava ganhando. Então, um cavalo muito bom, muito bom. E vem de uma linhagem do Favaz também, né? Ele é filho do emblema. Então, um cavalo interessante para usar. Aí você me pergunta, se você não usou ainda na sua tropa, eu tenho uma filha dele muito boa, é a gaiata do Nage, mas vou usar agora, porque eu tinha na minha consciência de que minha base principal tinha que ser Elfo, Mussolini e Mussum. Agora sim eu vou começar a usar Agora você começa um outro abrir. cavalo, mas muito pouco no início. Eu ainda continuo achando que essa salada de fruta tá dando química, entendeu? Eu acho que eu já sei a resposta, Pepe, que eu vou perguntar agora, mas eu vou perguntar mesmo assim. Você me falou aqui de 4 garanhões. Eu tenho medo quando ele começa. Quando ele começa essas perguntas. Ele começa as perguntas devagar assim, aí eu fico com medo do que. Tem que ir devagarzinho, né? Não me responde. Você me falou de 4 garanhões. Tem algum preferido? Rapaz, por paixão pessoal, assim, o cavalo que você mais gosta, pela história que eu tenho com esse cavalo. Só voltando. Elfo do Porto Azul, o Mussum da Rio Com, o Mussolini da Pedra Verde, e você tem 25% também do Luxo de Mairi. Luxo. Dos 4, tem um preferido? Não, para produção, não tenho dúvida que seria o Elfo do Porto Azul. O Elfo, de fato, é o divisor de águas da raça. Mas aquele cavalo que você fala, não, esse eu vou levar para mim. Agora o cavalo que assim, tem um carinho pessoal, um cavalo que eu gosto de estar perto, gosto de montar, é o Mussum pela história que eu tenho com ele, entendeu? Tem mais apego. Ó, o homem montou no Mussum, na live do JDX de bermuda. O homem chegou lá, tô de folga hoje, montou, não perde a oportunidade, não. Prova de patrão, eu montava nele. Foi o cavalo que eu ganhei de Bruno HD e de Jamon. Ninguém ganhava, se eu vou montar no Mussum hoje, eu vou ganhar do Padar. Deus cena. É um cavalo que eu tenho um carinho muito pelo indivíduo. Entro na baia, brinco. Isso eu falo de uma questão pessoal. Mas se você me perguntar qual dos garanhões para fazer uma tropa é o melhor, outro criador que diga que não é o Elfo, pô, tá do outro lado da raça. Porque o Elfo, de fato, é o divisor de água da macho picada. E essa fala sua foi muito importante, porque a gente teve uma discussão bem ativa num podcast com o Porto do Rancho e Kel, né? Falando sobre razão e emoção. Então aqui deu para perceber que você separa muito bem as coisas. Você é apaixonado pelo Mussum, sua emoção grita por esse cavalo, mas sua razão, ela sabe que a base precisa de outro animal, que o Elfo é um indivíduo que produziu muito mais. Então, isso é importante, né? Juntar os... Se ele fosse só na emoção, ele só usaria se fechava ali no Mussum e não buscaria mais nada. Assim como ele poderia se fechar só em Elfo e não produzir com qualidade com o Mussum em cima. Elfo em Elfo,
eu acho que não vai dar certo. Exato. É sempre a junção, né? Sempre a junção. Bacana. Eu vi o que Davi falou. O cara que vai só pela paixão tá morto. Mas não existe começar a criar cavalo sem ser por paixão. Porque o pontapé inicial. O que é que eu penso? Você não vai ganhar dinheiro com cavalo no primeiro ano, no segundo. Você só vai investir. Sim. Vai investindo. Você vai começar a ganhar dinheiro no cavalo. A não ser um cara que dá um acerto em um garanhão, compra um potro e o potro vira um fenômeno. Mas isso aí é uma sorte. É mesmo de ganhar na loteria. Quer dizer, pô, aquele cara cria 3 cavalos, pegou um cavalo, é o melhor cavalo do Brasil, comprou um filho do elfo, pô, chegou na hora de montar o cavalo. E pouco. Mas isso aí não é um trabalho de criador, é um trabalho de sorte. Então, mas o início, se o cara não tiver uma paixão, ele existe. Sem dúvida. Porque é muito caro criar cavalo. E você não vai ter resultado em muito caro e muito difícil de ter retorno. Nem no segundo, nem no terceiro. Com 10 anos, com 20, é difícil. Às vezes você não tem retorno. Eu digo lá direto no Aras, eu tô feliz porque eu tô empatando. E o patrimônio do cavalo tá aí. Então, se você já tá empatando, você já chegou num patamar de que, pô... Nível bom, Entendeu? Se você conseguir pagar o cavalo com ele mesmo. Pronto, quando você vai fazer embrião, você vai fazer exposição e o cavalo tá pagando isso, tá certo. Porque você tá investindo e ele próprio tá pagando. Tá dando esse retorno. Assim, eu ainda tô botando dinheiro, mas você faz quantos embriões? O custo de embrião é alto. Então, se eu faço 5 embriões, 3 embriões por mês, 4 embriões por mês, e isso eu não tô precisando pagar, é porque ele já tá lhe dando um lucro ali de 10, 12... 13, eu tô falando, não que seja lá do meu área, dessa realidade. Sim. Mas já tá dando lucro, você já tá fazendo o embrião, que é o diferencial, com éguas boas, com cavalos bons, e isso já tá entrando na conta do Aras, entendeu? Sim. Foi bom você tocar nesse assunto de embrião, porque a gente falou muito aqui de garanhão. Falamos aqui de 4 garanhões, mas a gente não falou das fêmeas. Então, provavelmente você deve ter aí um time de fêmeas que a gente acaba esquecendo. Às vezes só fala dos machos, a gente só fala dos garanhões. Que a base é égua, mas né? a base do plantel é égua, como a gente falou. Da Naja, do embrião. E você falou de embrião. Provavelmente deve fazer e só se faz embrião com égua top. Isso. Exato. Então, qual é o seu time de égua que você tem? Você falou uma coisa certa. A gente faz embrião com égua top, não necessariamente com égua famosa. Perfeito. E o que é que você faz para transformar uma égua em doadora de embrião? E aí eu vou lhe dizer. A Aliança da Coxilha Grande é a égua grande da raça, que nós somos sócios. A Europa da Pipocos, uma égua tricampeã nacional. A Naja do MI, uma égua campeã nacional. A Excelência do Nage, uma égua campeã nacional. Então, essas éguas que foram campeãs nacional, que tem uma genética que eu acredito, que às vezes você tem uma égua que foi grande da raça, mas pô, não é do meu agrado. Ela não tem a genética que eu gosto, não tem o perfil do machador que eu aprovo. Até porque animais que ganharam lá atrás, hoje não ganham mais. Sim. Perfeito. A marcha vem evoluindo. O que ganhava 4 anos atrás, não ganha. E o que ganha com um árbitro, não ganha com o outro. Imagine o que ganhava lá atrás e o que ganha hoje. Sim. Até porque os árbitros da marcha picada, infelizmente, têm gosto diferente. Está se melhorando isso, está se unificando. Mas até chegar ao que a gente espera, porque que eu vejo? Você leva um cavalo na Nacional, o cavalo é campeão nacional, o outro árbitro julga, bota o cavalo em 7, o cavalo andando igual. É um gosto pessoal. E vai chegar nas éguas, eu só entro nesse tema, que é um tema polêmico. Fique à vontade. Voltar, aí você vai dizer, eu tenho uma égua lá hoje que, porra, a produção dela me enche os olhos mais do que aquelas consagradas, que é a Jaqueline do Monteiro, uma filha do Elfo do Porto Azul, na Iguape e a Kiki. Essa égua, ela produziu uma potra, a Gamboa do Nage. Era um fenômeno a potra. Gilberto, quando montou nela, disse, vou fazer ela campeã das campeãs, nacional. Infelizmente, pisou no pé de Mandacaru e a potra tem uma lesão. Nasceu a irmã própria. É essa potra que eu falei, que chegou lá, todo mundo disse, a nova Paquita Canabrava do Gonçalo. Então, a égua que, pô, o cruzamento dela com o Mussolini, esses 2 produtos com o Mussolini, extraordinário. Aí você vai dizer, pô, essa égua para mim agora é uma barriga de ouro. Inclusive, Calvé é sócio dela, em 50% dela, junto com o Dioguinho. E eu disse a ele, pode comprar, vocês estão comprando uma égua que não é famosa. Por que essa égua não saiu para a pista? É das éguas mais bonitas, filha do Elfo. Porque na primeira pista ela teve uma lesão, a filha, parece que tem um azar, mas a égua é fenomenal, pô, a égua machadeira que eu monto na fazenda. E linda, a égua é linda, se tiver curiosidade, depois eu posso até mandar foto e vídeo dessa égua e dos produtos dela. Na live nossa, o produto que a gente vai apresentar, que eu acho assim, vai encher os olhos da raça, é uma filha dessa égua com o Mussolini da Pedra Verde, uma filha do Gangster numa filha do Elfo, e uma filha do Mussum numa filha do Mussolini, e uns 2, 3 filhos do Mussolini e as filhas do Mussum. O pessoal vai dizer, porra, velho, quando eu cheguei lá, há muito tempo que eu tinha ido no Aras olhar a tropa como eu fui dessa vez, eu me arrepiava quando eu via esse cruzamento do Mussum nas filhas do Mussolini, que vem a ser neta do Elfo, do Mussolini nas filhas do Mussum, que vem a ser neta do Elfo. E eu disse, pô, o cruzamento tá dando certo. E sempre o Elfo no meio.
Sempre o elfo, porque a base é do elfo. Sim. Entendeu? A base é do elfo. E isso porque te dá o diferencial da sua tropa, no que você acredita. Aí tem também a Catarina Tomba Surrão, foi a reservada campeã brasileira e reservada campeã nacional, que eu tenho feito embriões com elfo, ou com mussum e com mussolini. Tenho 2 produtos dela, irmãos próprios, da mesma idade, que eu vou apresentar também, um fenômeno. É a mussolini nas filhas do elfo. Entendeu? É esses animais que vocês vão ver. Deve apresentar lá uns 40 potros, entre potros e potras, algumas éguas que estão prontas para sair para a pista e alguns animais de pista, além dos garanhões. Acho que Então, bacana, viu? Tem muita coisa boa, viu? O homem... Tem uma égua lá chamada Elite do Nage. Essa égua, Gilberto e Luquinhas, quando trabalhavam comigo, eram loucos nela. Só que essa égua teve uma... Elite do Nage. Elite do Nage. Anote esse nome aí. Elite do Nage. Nunca saiu em pista. Eles achavam ela com a marcha muito parecida da baronesa, inclusive o biotípico dela também. E Gilberto começou a mexer nela, teve uma bronema, daquelas que dá um trabalho pesado. E eu tenho dela 3 produtos. Eu tenho um produto que é Ingrata do Nage, que é o mais velho, que vai estrear essa semana, montada com queijão. Tem uma potra dela que, para mim, hoje é a melhor potra que o Nage tem, que é ela com mussum, e tem outra dela com gangster. Como não tinha saído nenhum, eu ainda emprenhei ela. Ela está aprendendo o mussum. Mas agora eu vou levar ela para a central, porque todos os produtos dela encantam demais. Jacó ficou louco na potra. Só que eu disse a ele, velho, queria ficar sócio e tudo. Eu não tenho como vender uma potra dessa pelo preço que vocês querem pagar. Eu prefiro trabalhar sozinho, mas a potra, de fato, é um fenômeno. É um tiro a potra. Então, a égua é muito boa que está com queijão. E eu disse a ele, velho, o que não for nível nacional, você me devolve. Eu não vou pagar CTE para disputar a regional. Perfeito. Ele disse, essa aqui pode deixar que essa égua é nível nacional. Então, são 3 produtos da égua, todos os 3 produtos de pista. Aí você vai dizer, pô, essa égua ninguém conhece. Não estou fazendo embrião para vender a ninguém. Fazendo para você criar. E confio tanto na produção dela, que a filha dela, com mussum, eu já tenho um embrião com Beck do Nage, que é um cavalo que eu vou fazer uns 2, 3 embriões, que ele fica lá em Goiás, e já tenho um embrião dela com o Havaiano do Nage, que é o irmão próprio da Nage, um cavalo que eu acredito muito, tanto na pista como na reprodução. O cavalo é muito bom, onde foi, ganhou. Nunca foi para uma exposição para não subir pista, tanto no CBM como nas exposições regionais. Estou trazendo para a Bahia agora com queijão, ele deve vir para a Expo Bahia e para Irecê. E, então, você vai dizer, suas éguas de embrião são éguas famosas? Não, são éguas daquelas que lá em casa produz bem. O que não produzir bem, seja a aliança, que é grande da raça, seja o que for, você tem que sair fora. Você então, tá dando um burro em ponta de faca. Não é o título que comprova a produção da égua. São os nascimentos. Cheguei a comprar a Inveja da Pedra Verde também, fiquei um período e revendi a égua. Tem uma potra dela com elfo do Porto Azul fenomenal, que para mim, de indivíduo, machador, é a melhor filha do Favacho Único. E vem para aquilo que eu sempre penso. Favacho Único, Lampião e elfo. Tem uma potra dela com um elfo lá que é um fenômeno. Top. Que é a irmã própria da potra que foi campeã das campeãs brasileira de marcha. Ele tá falando aqui e eu tô tentando montar a cena na minha cabeça. Aí eu já tô imaginando, eu lá no Nage, vendo essas potras, mandando vídeo pra 4x4. Meu patrão, compra essa aqui pra levar pro 4x4. Quer me vender, velho? E tal, entendeu? Vou vender alguma coisa 4x4. Tem que vender. Lá eu pedia da pista, rapaz, não poste nada não, porque às vezes você quer fazer uma surpresa à raça. Sim. Eu acho que chegou a hora da gente fazer uma surpresa à raça, uma surpresa positiva. Porque me surpreendeu o que tá lá hoje. Ele fez vídeo de tudo, disse, rapaz, não poste. Inclusive dessa potra, que eu acho uma potra diferenciada, ele já postou. Disse, mas rapaz, eu não lhe pedi, já recebi várias consultas no celular. Tá vendendo, tá vendendo. Ele ia falar propostas. Aí falou quando mudou. Eu não cheguei nem a dar a abertura. E você vê, você fala dos animais montados, puxados, que viram montados. Tem esse Havaiano do Nage, que foi primeiro prêmio campeão de campeões brasileiro de marcha, puxado, e onde foi até agora ganhou. E eu tenho uma égua lá, que é a Havaiana do Nage, que é campeã das campeãs brasileira de marcha, potra, um fenômeno de marcha, mas infelizmente teve uma lesão. Tá, o pessoal da CNAB até manda um abraço, tratando, e já vou fazer embrião. Aí você vai fazer embrião com quem? Eu disse, pô, é o sonho que eu tenho, com qualquer cavalo, menos o Mussum, que é o pai. Então eu vou fazer com Mussolini, vou fazer com Luxo, vou fazer com Elfo, e... Com todos os garanhões que você acredita. Tem muita égua que é forma para qualquer cavalo. Viu? Ela é linda, um fenômeno, pô. Tanto foi campeã de categoria e campeã das campeãs. Então o título ela já tem. Queria mostrar ela montada, mas infelizmente a gente está tendo um trabalho de 6 meses,
E a égua sente. Então, para que maltratar o animal? E não é só porque tem um título de campeão das campeões, não. Porque eu acredito muito na égua, entendeu? Massa. Que massa, velho. A gente nesse bate-papo aqui já passou já de 1 hora de podcast. O homem realmente tem história para contar. Agrega a raça demais. E uma das perguntas, se você me permitir, meu patrão, se você não for tirar mais nada dessa cachola aí, que eu sei que tem ideia. Passa. Uma das coisas que eu queria que você colocasse aqui, que a gente costuma sempre perguntar para os criadores. Qual a dica que você deixa para quem está iniciando hoje na raça? Rapaz, depois dessa aula aqui que você deu, né? Comprar o que é bom. Você vai dizer, no seu início você errou? Claro que eu errei. Qual é o criador que há 13 anos atrás era muito mais fácil errar do que agora? Perfeito. Porque agora você já tem um direcionamento da raça muito fácil. Ou mais fácil do que era antes. Porque antes da marcha picada era uma evolução. Você ia para o parque de exposição da Gameleira, você ia assistir prova de marcha picada 2 horas da manhã. Agora não, nós estamos num horário compatível com a marcha batida. E hoje você ia ver o cruzamento. Hoje se busca mais uma uniformização dos julgamentos. Entendeu? A gente já sabe o que é que a raça quer. E quando a raça começa a unificar o julgamento, ser homogêneo o julgamento, isso reflete em tudo. Reflete no criador, reflete no usuário, e ninguém vai começando. O cara já sabe o que a raça quer. E eu acho que chegou a um ponto que a raça quer o melhor mesmo. Ah, você é contra o encartado? Eu disse, não. O encartado, que ele se confirma e vai para uma apresentação, aí você vai penalizar o cavalo, porque o cavalo veio da marcha batida, o que vale o que ele apresentou no dia. Já me perguntaram, e é polêmico, o que é que você acha do Cavalo Tordilho, como é o nome dele, que foi campeão dos campeões? O que era do Havana. Catitoba atrás? Aquele cavalo na pista, um fenômeno. O cara não tem que dizer, porque ele veio, tem vídeo dele de batida, ele é um fenômeno, pô. O cavalo que a apresentação na Gameleira foi impecável. Ah, vai deixar de dar ele porque ele foi um cavalo que teve algum tipo de artifício para vir para a marcha picada, mas ele se confirmou. Tá a rédea livre, aí o cara solta a rédea livre, o cavalo tá lá com o mesmo diagrama. Então, bacana. 0. E às vezes nasce lá em casa um potro de marcha batida, mas você vê que a troca de apoio dele, bicho, é muito rápida no centro e que qualquer socozinho no cabresto, o potro faz picada. Aí você vai dizer, esse tipo de animal me enche os olhos. Porque ele é marcha picada. Ele tá na transição da marcha, mas ele é marcha picada. Ah, mas se eu quiser botar ele na batida, bote, mas na zona de conforto dele, ele vai buscar marcha picada. E para entender o cavalo, você tem que entender o que ele quer na zona de conforto dele. É porque quando a gente fala de marcha picada e marcha batida, a linha que diferencia as duas é uma linha muito, muito pequena de espaço. Está voltada à parte de dissociação, né? Sem dúvida. Da troca do tempo de apoio, mas a marcha é a mesma. Então, quando você pega um animal desse tipo, como você falou, que nasceu, um animal que tá ali um pouco mais firme, tá ali na marcha batida, mas é habilidoso, tem marcha, que quando você dá um pouco de pressão, ele vai picada, porque ele é um animal de marcha picada. Como diz da pista, debulhou. Então, mas vocês, voltando ao que vocês me perguntaram, o que é que eu digo? Procure bons assessores, bons consultores, peça opinião para quem está entrar bem assessorado, né? Bem assessorado. Não adiantava comprar um embrião de uma égua famosa com um cavalo famoso. Vai o histórico desse cavalo acasalando com éguas com a genética parecida ou com éguas com andamento parecido. Então, procura um consultor, um assessor para lhe ajudar, ou o criador. Vai conhecer os áreas, ver o que está dando certo em cada área. Entendeu? E formar a sua opinião dentro daquilo, né? Não adianta só comprar o caro achando que vai dar certo. Porque poucos irmãos próprios ganham. Eu tenho um cruzamento de sucesso, que é o irmão próprio da Nájera. Gostei dessa, viu, Pepe? Não adianta comprar o caro achando que vai dar certo. Essa você adora. Se você me perguntar qual foi o cruzamento do cavalo com a égua que deu mais certo na Aras Nájera, sem dúvida, é o do Porto Azul, na Cachoeira Alegre Quebec, que já morreu. Porque nós temos a Nájera do EMI, campeã nacional, nós temos a Evita do Nage, que ganhou muita pista, foi campeã das campeãs, reservaram campeã das campeãs, e no CBM, muito bem, teve uma laminite na pista. Passou 6 meses na clínica, inclusive está lá com o Lucas Ardira, que é um fenômeno para a gente ver se consegue voltar. A Guerreira do Nage, que é de Léo Barros hoje, também ganhou muita pista. E o Havaiano do Nage, que está ganhando muita pista. Então, são 4 irmãos próprios, todos 4 ganharam pista. Então, o cruzamento de pista que mais deu certo lá foi esse. E é difícil você ver 4 animais irmãos próprios que dão o mesmo potencial. E que estão ganhando pista. Resultado, né? Há quem diga até que a Evita, quando chegasse a uma idade madura, porque ela se lesionou, uma lesão grave, muito nova, estaria no nível da Nájera até um pouco maior.
Porque ela tinha um equilíbrio melhor. Entendi. Entendeu? Então, o havaiano, eu sou apaixonado no cavalo. É uma história bonita também. O havaiano, quando nasceu no Aras VB, eu fui olhar e disse, porra, velho, esse cavalo tinha um machador, mas balançava a garupa demais. Eu disse, pô, tá passando fome, a receptora não tá dando leite. Aí eu levei pra casa. Já entrei com suplementação no pé da égua. Sim. Fiz um shopping lá no Aras e levei ele. Aí um amigo meu chegou e disse, escolha um potro top, eu disse aquele ali. O cara que você é doido, porque o cavalo parecia um macaco todo peludo. Feio. Feio. Eu disse, o potro top é aquele ali. Aí... Não acreditou na indicação. Com 6 meses, depois, a live foi em fevereiro ou março, no CBM ele foi campeão brasileiro de marcha e primeiro prêmio campeão de campeões. Ah, isso já aconteceu. E um peludo, para 6, 7 meses, 8 meses depois, a consagração. Aí você mostrou o caba? Eu disse, isso aí nos grupos de amizade, quando eu mostrar, disse, Não precisa nem mostrar. Aí um amigo meu disse, esse aí tem potencial. Eu achava ele um fenômeno. Agora um potro que balançou, por quê? Não tem musculatura, pô. O potro tava passando fome. A mãe não tava dando o suficiente, né? Suficiente. Então, pô, vamos recuperar o potro. E recuperou muito rápido. Prendeu, apartou e o potro já estava em pista. E veio novinho, tanto que ele foi o júnior mais novo. Então, foi puxado. Ouvir muitas vezes o conselho de quem entende é importante. Importantíssimo. Perdeu uma oportunidade aí de ter um campeão. Eu cheguei, na última vez que eu fui no ar, eu tô indo a cada 90 dias, e tinha uns amigos bebendo. Tem um filho da Naja com o ébano. Muito bom. E o cara se apaixonou. Aí ele disse, eu quero comprar um cavalo que você mais acredite no Aras. Um potro. Eu disse, o que eu mais acredito é ser caro. Mas acredito que você vai ganhar dinheiro. Ou, no pior das hipóteses, manter o que tem, ou se perder, eu ligo um tempo de outra forma. Porque o que a gente tem que buscar é sempre não vender nada para dar prejuízo a ninguém. Perfeito. Faça com o outro que você não quer que faça com você. E tem um potro lá que é filho do Elfo na Morena da Madeira. Morena da Madeira é uma filha daquela égua Pérola da Madeira, ganhou muita pista. Ganhou pista comigo também, a Morena da Madeira, e uma égua que eu fiz alguns embriões. E o potro mais velho dela vai começar a doma agora. Pô, chegou, tava na solta lá no França, na barragem, e eu mandei separar ele de todos os outros, colocar num piquete só ele, e já mandei entrar com ração, embole tanque, copan, aquele tratamento todo aí. Um abraço pro pessoal da Vetinil. E 12 dias atrás, eu mandei levar pro Aras, para começar a mexer. E a gente vai lá, olhou uns 30, 40 animais no Aras mesmo, na sede do Aras, e eu perguntando, coxinha, tá faltando um. E ele escondendo, coxinha, tá faltando um. Como o da pista tava ao vivo, no Instagram eu tava ao vivo, eles, qual é o potro que tá faltando? Ele disse, rapaz, o filho do Elfo na Morena da Madeira. E eu sem entender porque ele estava escondendo. Quando ele mostrou o potro, todo mundo disse, porra, e agora eu já entendi porque ele estava escondendo o cavalo. Ele não quer correr o risco de perder esse. Porque, de fato, era brutal. É diferente. É um negócio absurdo o potro. Quando ele passou, todo mundo disse, porra, que cavalo é esse? E eu disse ao cara, conversando com ele no outro dia, a gente estava no aniversário, aí eu disse a ele, porra, o potro que você tinha que comprar agora já não me vende mais. Porque isso eu vou correr o risco. Perdeu o time, né? Perdeu o time. Eu vou correr o risco, que é um cavalo que eu confio e vou querer usar nas éguas no futuro. Porque eu preciso de um filho do Elfo meu, com o meu sufixo, de um cruzamento que eu acredito, para usar. Daqui a um dia a gente vai ter que ter um filho do Elfo para usar. Tem que ter um substituto, digamos assim. E eu prefiro usar um do meu sufixo. Então, eu estou buscando isso. Eu estou com 3 lá agora, para estrear em pista, segurando. Hoje mesmo, o Bruno HD disse, quanto é o cavalo preto? Eu disse, rapaz, não queria vender. Porque esse eu quero esperar, porque eu preciso tirar um para fazer o teste. Entendeu? Bacana. Perfeito, velho. Perfeito. Top esse podcast, viu? Foi uma aula. Estou aprendendo com vocês aqui. Não, que é isso. A gente que aprende com o senhor. O homem saiu da cavalgada pra pista, pra melhoramento genético, pra criação, salada de fruta, fruta. tudo. Mas o importante são os resultados que você tem na raça. E agradecer por você ter tirado seu tempo, ter contribuído aqui com a gente, contribuído pro Mangalaga Machador através do nosso podcast. E obrigado de verdade por estar aqui. E além disso, parabéns também porque você tem feito muito em pouco tempo. Você me falou aqui que tinha 13 anos de Nage. 13 anos para você já estar com esses resultados aí é muita coisa para pouco tempo. Tem gente que tem mais tempo aí e não tem alcançado tantos objetivos. Você sabe o que dá mais alegria? Nunca comprei um animal muito caro. A égua mais cara que eu comprei na época foi a Aliança, mas foi para preços de hoje, uma égua, porra, que, salvo engano, 40 mil um terço.
E Mussum, 60 mil metade. Mussolini... Só saiu, viu? Não, mas- Saiu sem querer. Você atrapalhou, o cara Quando eu tava comprei, falando de todo E mundo. o elfo, na época, foi vendido por 200 mil. Então, não era... Mas você vai dizer, porque a raça também valorizou demais. Sim. E foi bom que valorizou no momento que eu tô com minha base montada. Hoje eu não teria coragem. Você já não injeta Eu vou- mais. E eu adoro... Pô, não é porque você tá vendendo mais caro, não. Mas para isso é bom. Nós estamos começando a chegar ao patamar da marcha batida. Perfeito. Valorizando os animais, né? Não tenho nada contra a marcha batida, mas o cavalo que me canta de cima é um cavalo de marcha picada. É o gosto. Então, ver a marcha valorizar, ver os criadores novos fazendo um trabalho de seleção muito bem, como o Sucupira está fazendo, como o Escuro está fazendo, o ARJ está fazendo, isso é bom pra O gente. pessoal veio agregando bastante mesmo. Porque você vai, pois, se o Demais. cara tá dando certo e tem alguma coisa no meu que ele pode me agregar, eu vou lá olhar a base dele e também usar. Sem É isso aí. arrogância, pelo muito pelo contrário, com muita humildade. Você vai chegar hoje e vai dizer o trabalho do Escuro não é um trabalho bem feito, é um trabalho de criador. Perfeito. Ele fez o Muito trabalho bem feito. de expositor, mas está fazendo trabalho de criador. O Aras Sucupira é a mesma coisa. O Tonho também. Tonho Estão se preocupando, além da pista, com a genética. a genética. O Tonho comprou uma base de égua fenomenal. Por exemplo, o rodeio mesmo. Se você for no rodeio, velho, as éguas que o rodeio tem, top. Aí sai um pouco de pista. Então os caras fazem um trabalho de criador. Você vê Gui deu 4 passos para trás, Gui do Candelária, no trabalho de expositor, para mexer agora com o trabalho de criador. Eu sempre acho que o expositor vem depois. Mas quando o cara entra e diz, eu quero ganhar, e faz o trabalho de expositor primeiro, mas faz um trabalho de expositor voltando para o trabalho de criador, tá valendo também. Sim. O importante é criar. Entendeu? É criar. Top. Aqueles que só fizeram o trabalho de expositor, a tendência dele é sair da raça. Porque não aguenta. Só gastar. Vai comprar 10 cavalos. Por que o cara quer 10 cavalos em casa? Então, são 10 cavalos que você vai usar? Porque se você for ver, o Escuro tem 5, 6 cavalos, mas são 5, 6 cavalos que qualquer aras usa. O Sucupira é a mesma coisa. Que todos os aras usam. Atende né? a todo o Tonho é a mundo. mesma coisa. Então os caras estão fazendo um trabalho certo. Isso agrega a raça. Valoriza a tropa, porque todo mundo vai buscar o bom vai ficando mais caro. Como tem várias gente competindo, tá ótimo. Aí você tem um Aras Monteiro, que tem um trabalho de criador e expositor muito grande, tanto que vem há longos anos aí sendo o melhor criador e expositor da Nacional. Você tem um trabalho do JFS fenomenal, o trabalho do Apipucos, o trabalho de Aras Mairi, o trabalho da Riocon. Então são áreas que você tem que olhar, tem que conhecer o novo criador e dizer, os caras são bons mesmo. É isso mesmo. Entendeu? E eu busco fazer o meu trabalho igual, com uma filosofia diferente, lógico que você não pode imitar, você tem que buscar o seu direcionamento. O pessoal diz, você imita muito o Gustavo, vai lá, olha a minha tropa, olha dele. Tem coisa igual? Tem acasalamento igual? Tem, mas tem muito acasalamento diferente. Tanto que ele até comprou outras coberturas do Mussum agora, ele comprou o Selvagem, foi um cavalo que ele usou no início, mas como eu trouxe para Bahia... E não é vergonha nenhuma também você fazer um direcionamento para quem tá dando certo, né? Zero, eu não tenho não. E fiquei feliz, porque ele comprou o Selvagem, são poucas coberturas, e me ligou esse dia e tá usando o Mussum. Então ele tá começando a ver também que o trabalho tá dando certo. Nas filhas do Elfo, nas filhas do Mussolini. O trabalho do Mussum nas filhas do Mussolini, do Mussolini nas filhas do Mussum, vocês vão ver que vai encantar. Eu vou mostrar lá 15, 20 animais desse cruzamento e todo mundo vai dizer, pô, de fato, você acertou. Com Casalamento que deu certo. E sem qualquer tipo de arrogância. Se não acertasse, eu ia dizer, não acertou. Não use, não Eu não vou faça. deixar o cara errar. Se você já errou, já testou, né? Danilo falou isso aqui. Eu faço os testes em casa para direcionar para o mercado. Ó, eu tenho hoje 100 e tantos animais, então eu não posso colocar ninguém para errar junto comigo. Perfeito. Não. Seria muito egoísmo da minha parte e um pensamento negativo. Eu tenho que pensar no futuro. E o futuro é todo mundo produzir bem. Evoluir a raça, né? É. Bacana. Perfeito, velho. Entrevista top, qualidade, o homem aqui tem muita informação, hein, PP? E Tô se o feliz, viu? Se o pessoal gostou desse podcast, o pessoal faz o quê? Turma, entra no nosso Instagram, ativa o sininho, se inscreve no canal do YouTube, siga o Instagram, TikTok, Rede Vizinha, onde você vê podcast Machador, você segue, curte, comenta. Compartilha, E toda manda pro amigo, segunda-feira, não é isso? exatamente, às 19 horas, a gente toda segunda-feira vai estar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Perfeito. Dedéu, obrigado mais uma vez, meu irmão. Eu que agradeço. Obrigado. Aprendemos bastante aqui Seguir aí o podcast Machador, fazendo um trabalho diferenciado. Aproveita e segue o Aras Nage também, que nós vamos até o dia 5, 6 aí, nós vamos postar pelo menos um a cada 2 dias aí, alguns animais desse cruzamento que eu tô falando aí. Perfeito, Top. turma. Live do Arasnage agora em maio, fiquem ligados.
@Arasnage. Segue aí, viu? Segue lá. Valeu, pessoal. turma. Tamo junto. Forte abraço, até o próximo. Valeu. Tamo junto, abração. Boa.